Trago hoje na saleta de leitura uma sugestão para os leitores de romances. É certamente um dos melhores romances de autor brasileiro que li nos últimos tempos. Ainda estou sob a emoção da leitura que terminei há poucos dias. Apresento Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, editora Todavia, vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti. Vou ler a orelha e vou tecendo comentários. A cena tem algo de iniciático e, como se verá mais tarde, ressoará de maneira extraordinária no futuro das suas protagonistas. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente e para sempre suas vidas estarão ligadas a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Uma precisar ser a voz da outra não é uma metáfora. O acidente que se dá com essa faca é que uma das meninas perde a sua língua. Então, ela só poderá ser ouvida, ela só poderá ter voz através da voz da outra. Filhas de humildes trabalhadores rurais descendentes de escravos, as irmãs irão crescer entre a extenuante rotina do campo, as tradições religiosas afro-brasileiras, com suas velas, incensos e ladainhas quase imemoriais e a absorvente vida familiar. As tradições religiosas afro-brasileiras têm aqui nesse livro uma função importantíssima, que a gente já vai se dando conta, né, desde o início do romance, mas que na última parte, na parte denominada Rio de Sangue, é fundamental. Com o passar dos anos, a antiga proximidade entre elas vai se desfazendo aos poucos. Enquanto Belonísia parece satisfazer-se com o serviço na fazenda e os encantamentos do pai, o curandeiro de corpo e espírito Zeca Chapéu Grande, Bibiana toma consciência do estigma da servidão imposto à família e decide lutar pelo direito à terra e pela emancipação dos trabalhadores rurais. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, tendo quase sempre as mulheres como protagonistas, Torto Arado é um romance belo e comovente, que conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. Itamar Vieira Júnior não se perde, contudo, em duvidosas recriações de um idioma supostamente telúrico, nem trata seus personagens com certo paternalismo tão daninho que já assinalou um sem número de tentativas na ficção de dar voz aos despossuídos do campo. Pois um dos grandes trunfos deste romance é a representação com eloquência e humanidade dos descendentes de escravizados africanos, para os quais a abolição significou muito pouco, visto que ainda sobrevivem em situação análoga à escravidão. Tudo isso traz ao romance, para além de sua trama, que atravessa vozes, gerações e temas, como a memória familiar, o trauma, a exploração, o misticismo afro-brasileiro, os laços sociais, um poderoso elemento de insubordinação social que vibra muito tempo depois de terminada a leitura. O livro é narrado em 3 partes. A primeira, chamada Fio de Corte, que se inicia com esse capítulo do corte da língua, é narrada pela irmã que possui a fala. Mas nós vamos quase até o final dessa parte sem saber quem é essa irmã, como se as duas fossem uma coisa só. Na segunda parte, chamada Torto Arado, quem fala é a irmã que não tem voz, mas que sabe escrever e se comunica muito bem.
A terceira parte é simplesmente surpreendente. Quando eu estava finalizando a segunda, eu comentei com alguém que já havia feito essa leitura que eu não tinha como antecipar, imaginar o que iria acontecer. E essa pessoa me respondeu: não tem mesmo como, tu vais te surpreender. E realmente eu me surpreendi. Eu me surpreendi com quem narra a terceira parte e depois me dei conta de que é a única possibilidade de voz narrativa que se tem para o desfecho que se aproxima. Me surpreendi porque aparece ali a origem da faca, que até então não havia sido mostrada, e essa origem é muito importante, e o que vai ainda acontecer com essa faca. É um romance belíssimo, a escrita dele é lindíssima, ele tem um fio narrativo perfeito, é envolvente, é simplesmente fantástico. O autor nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. É geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Publicou os livros de contos Dias e A Oração do Carrasco, este finalista do Prêmio Jabuti, além de outros textos ficcionais em diversas publicações nacionais e estrangeiras. É uma leitura imperdível para quem gosta de romances. Sugiro fortemente a leitura do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Se você gostou da sugestão, lembre-se de deixar o seu like, pois são os likes que fazem com que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas. E não se demore a ir em busca do seu exemplar. Você não vai se arrepender. Boa leitura!